Ei, gente, tudo bem? Depois daquele assunto de ontem, eu queria complementar um pouco, porque eu recebi algumas contribuições por direct e também seguir um pouco a questão da comunicação que eu falei ontem, né? Sobre a gente conversar com a pessoa quando a gente está com alguma questão com ela. Então, na verdade, são dois assuntos que não necessariamente essa coisa da comunicação tem a ver só com pessoas explosivas, tá? Mas antes eu queria considerar algumas coisas que falaram pra mim no direct. Por exemplo, teve gente que disse que em vez de explodir, a pessoa implode, né? E guarda tudo pra ela e conta. Tem gente que falou que conta até 10, né? Tem gente que falou que fica calada. Isso continua fazendo parte do boleto, tá? E isso tem muito a ver com a máscara do amor, que eu falei ontem um pouco sobre máscara do poder. Não vou explicar assim muito a fundo o que é, mas a máscara do amor, vou dar uma pincelada nela. A máscara do amor é um tipo de pessoa, as pessoas que têm a máscara do amor, tem algumas características, né, que são assim uma tendência a se submeter para serem amadas, né, a aceitar as coisas, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando as coisas estão abusivas, né, porque tem medo de criar um conflito e não ser amado, né. Então, essas pessoas que tendem a implodir normalmente são da máscara do amor, né? Porque elas pensam que não podem se posicionar, elas pensam que não podem dizer não, né? E esse comportamento é extremamente nocivo, viu? É muito nocivo mesmo, porque talvez seja ainda pior do que a pessoa que explode. Porque quando você explode, você acaba descarregando um pouco de dentro de você, né? Agora a pessoa que implode, não, ela fica com tudo pra ela. Ela fica com a carga da emoção dela, ela fica com a carga da emoção do outro, né? Da responsabilidade do outro, digamos assim, né? Porque já que ela não colocou, não dividiu ali o que, que é a parte do outro, o que, que é a parte dela, ela fica com tudo para ela. Isso pode gerar doença, isso pode gerar inclusive um auto-ódio muito grande, porque assim, lá no nosso íntimo a gente espera que nós nos amparemos, né? Na verdade, essa é uma tendência do desenvolvimento pessoal, que a gente vá criando uma maturidade suficiente para que a gente consiga se defender, se amparar, para que a gente seja autossuficiente, né? Então, isso acontece em coisas que, por exemplo, uma pessoa é, foi ofensiva comigo, né? E pela atitude ela realmente foi. Então, o que o meu ser mais íntimo espera de mim é que eu me defenda, que eu me posicione. E isso é muito um aspecto da criança, né? Porque nós temos a nossa criança interior, então você pense que uma criança normal, pode comparar esse comportamento, né? Uma criança normal, quando ela não consegue se defender de alguma coisa na vida social, o que, que ela espera que os pais façam? Que os pais vão lá e defendam ela, né? Então é isso que a gente tem que fazer com a gente também, né? Então, se alguém, por exemplo, é agressivo comigo, o que vai me trazer uma sensação de dignidade comigo mesma, uma sensação de respeito? Porque eu não posso impedir que o outro faça isso, certo? Então, o que, que eu posso fazer por mim? Eu posso cuidar daquela situação, né? Então eu vou, digamos, chamar meu pai e minha mãe, que sou eu mesma, para ir lá falar com essa pessoa, né, sobre aquele comportamento, sobre aquela situação. É claro que no viés do autoconhecimento, o primeiro aspecto principal é que eu tenho que avaliar o que que eu senti, né? Quando aquilo aconteceu, quando uma pessoa fez alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar o que que eu senti. Eu me senti como? Eu me senti desrespeitada, eu me senti injustiçada, eu me senti agredida. Eu preciso perceber ali qual é a dor, né? Primeiro. Mas é claro que tem os aspectos sociais que nós vamos ter que resolver. Então, assim, ontem eu falei que tava chateada com uma situação, né? E depois de ter passado por essa análise, essa autoanálise, eu resolvi falar com essa pessoa. Na verdade, nem foi depois de passar, tá? Como eu já sei como é que as coisas acontecem, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para essa pessoa por que que ela tinha agido daquela forma, né?
Assim, na verdade, deixa eu ver o que eu posso dizer, porque eu não quero expor, né? A pessoa, se eu falar qualquer coisa, eu posso expor um pouco, eu não quero expor. Mas assim, digamos que uma pessoa tinha combinado uma coisa comigo, eu tinha um acesso a algo. Vamos dizer aqui, assim, na minha casa, eu tenho acesso a um armário. E de repente, eu sempre uso aquele armário. De repente eu chego lá, alguém trancou aquele armário. Não posso mais usar aquele armário, né? E o armário tem um dono, né? E aí eu fui lá e simplesmente me deparei com esse armário fechado e pensei assim, poxa, né? A pessoa podia ter falado para mim que ia fechar, que não quer mais, né? O que que eu senti? Primeira coisa que eu senti é, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu me senti inadequada. E inadequação é uma das dores da criança, né? Da nossa criança mesmo, ferida. Então eu me senti inadequada e fiquei triste, né? E eu queria que a pessoa tivesse me falado assim, olha, eu vou trancar a porta, né, não quero mais que você mexa nessa porta. Eu sempre prefiro essa via da sinceridade, sabe, gente? E o diálogo, ele é uma coisa que as pessoas têm muito medo. Tem muita covardia na hora de enfrentar um diálogo, de frustrar a pessoa, de ser verdadeiro, de desagradar, pronto. Então a pessoa com medo de desagradar, o que que ela faz? Ela se omite, mas isso é muito, muito pior, porque a pessoa ela sente, ela não é besta, né? Ela percebe que alguma coisa ali tá acontecendo. Então, assim, para mim é uma questão muito de maturidade, de respeito com o outro, quando a gente vai lá e dá uma satisfação e fala a verdade, sabe? E eu gosto de usar isso para tudo, sabe? Com vendedor. Essa semana mesmo eu lidei com alguns vendedores e eu tava com algumas propostas, e aí teve um que veio, né? E aí sempre tem aquela tendência, né? Vou dar uma desculpa, né? Que eu não quero. Mas eu falo, não, isso não é digno, sabe? Isso não é respeitoso. O que que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, olha, eu resolvi fechar com outra pessoa. Não teve nada a ver com sua proposta, né? Eu gostei da sua proposta, você ficou em segundo lugar, mas eu tive muita empatia, muita afinidade com essa primeira pessoa que eu escolhi. Então, estou escolhendo ser verdadeiro com você. Se eu tivesse alguma crítica no seu trabalho, em relação ao seu trabalho, eu falaria, mas eu estou escolhendo falar a verdade, sabe, gente? Porque a pessoa vai sentir que você não tá sendo sincero, que não tá sendo honesto. Então ela vai falar assim, pô, ela tá mentindo. Eu podia falar assim, ah, não vou querer agora. E daqui a pouco a pessoa vai e descobre que eu fechei com outra pessoa, sabe? Não é legal. Então, assim, a mesma forma que você não quer que as pessoas façam isso com você, você tenta não fazer isso com as pessoas, sabe? Bom, mas voltando ao ponto. Deixa eu dar um pause aqui pra lembrar, peraí. Lembrei. Então, eu queria que a pessoa tivesse falado assim, olha, Dani, eu resolvi trancar a porta do armário porque eu não tô mais confortável com você mexendo no meu armário. Então, eu gostaria que você não mexesse mais no meu armário. Espero que você entenda, não é nada pessoal, mas eu tô querendo eu mesma cuidar do meu armário. Eu queria que a pessoa tivesse falado isso, mas não foi assim. E essa pessoa, eu já sei que essa pessoa tomou essa atitude porque ela teve um colapso interior um dia desses e saiu, né, nesse conflito. Foi essa pessoa que me inspirou, inclusive, a gravar o vídeo de ontem, né? Ela teve algum surto emocional ali que juntou muita coisa e ela saiu explodindo para todo mundo, né? E eu tenho certeza que ela fez esse negócio de trancar a porta do armário nessa situação. Mas até então eu tava com, né, pra mim tava bem tranquilo que não era comigo, eu tava conseguindo perceber, mas quando essa pessoa fez isso, eu me senti assim. Então tá, aí eu peguei, gente, aí como eu lidei com essa situação e foi muito mágico, muito mágico. Eu quis dividir isso com vocês, por quê? Porque antes eu não sabia fazer assim. Eu não tinha essa habilidade em lidar com uma conversa conflituosa, uma conversa assim, com esse enfrentamento, sabe, com esse grau de complexidade, com essa delicadeza, né? E aí, o que que eu fiz? Primeiramente, eu perguntei pra pessoa, vem cá, tudo bem? Mandei uma mensagem no WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Deixa eu te tirar uma dúvida. Você trancou a porta do armário que eu tinha acesso? Eu que só queria tirar essa dúvida, se foi você que trancou a porta? Aí, essa pessoa só me respondeu hoje, né? Até a pessoa falou assim, sim, eu tranquei a porta mesmo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu avaliei que estavam muitas pessoas tendo acesso a essa porta, resolvi trancar essa porta
e deixar acesso só comigo. Gente, só nessa fala já começa a desconstruir, porque eu entendi que o problema não era só comigo. Então, essa pessoa falou que trancou a porta para todas as pessoas que tinham acesso, não era só comigo, né? Então, eu falei, ah, tá. Então, já dá uma aliviada, né? Por isso que é bom perguntar para você ouvir o que que tem do outro lado. Mesmo sabendo, e olha só, mesmo sabendo que essa pessoa, mesmo tendo essa sensação, essa intuição de que a pessoa fez essa ação dentro de uma reação emocional que não tinha a ver comigo, que logo eu que já consigo ver bastante ler melhor, né, mais profundamente o comportamento do outro, mesmo assim, o racional falava uma coisa, mas o sentimental era uma outra coisa. Então a gente tem que aprender a diferenciar o que está na mente e o que está no coração, né? Não adianta eu simplesmente falar, ah, não, é só isso e pronto, acabou. Mas se tá incomodando, é porque tem alguma coisa aí para trabalhar. Bom, então quando essa pessoa falou isso, eu já me senti aliviada. Aí eu disse assim. Aí essa pessoa falou assim, mas se você quiser, eu vou te dar a chave de novo, né? Vou te fazer uma nova cópia da chave para você. Aí eu falei assim, não, peraí, eu não tô questionando que eu quero, não tô te pedindo de volta. Eu só queria entender se você trancou, porque quando eu percebi que a porta estava trancada, eu fiquei preocupada se eu tinha feito alguma coisa que te chateou. E eu me senti inadequada e triste. Eu falei desse jeito. E depois eu falei algumas coisas a mais, mas isso é o ponto que eu queria trazer. Então, entende? Eu já me desarmei e cheguei para a pessoa pequena, sabe? Eu coloco ela numa posição maior. Então, se você quer resolver uma situação dessa, você nunca pode chegar grande pra cima da pessoa, porque se você falar assim, olha, você fechou a porta, e eu acho isso uma bela de uma sacanagem, né? Porque você devia ter me falado antes que você ia fechar a porta, que eu não podia mais entrar, e de repente né? Eu chego lá e a porta tá trancada. Voltei, tive que pausar aqui porque Maria me chamou. Bom, gente, então eu acho que eu parei nesse ponto de dizer que você não pode ser grande, né? Não pode chegar crescendo na pessoa, porque senão isso vai só ativar as defesas da pessoa. Então, assim, nesse momento que você quer conversar, que você quer falar, às vezes tem aquela frase que quer ser falada, né? Então você tem que ver que motivação que tem por trás dessa frase, sabe? Porque, por exemplo, eu quero falar assim, assim, assado. Tá, o que tem por trás disso? Ah, eu quero que a pessoa veja que tá errada. Às vezes é difícil identificar essa motivação por trás, mas ela também não é tão difícil assim, sabe? Ela fica aqui no semiconsciente. Se você investigar por que eu quero falar isso, você vai entrar em contato com você e você vai poder recuperar essa resposta, né? Então, assim, às vezes eu quero mostrar pra ela que ela tá errada, eu quero me vingar dela, né? Porque eu me senti pequena, então eu quero mostrar para ela que eu sou maior, eu quero diminuir ela. Então, assim, isso tudo, gente, eu tô falando também com bastante propriedade, porque são coisas que, né, eu vivenciei. Então tem essas vozes, observem essas vozes, sabe? E aí você tem que tomar uma decisão. Você tá indo você tá indo ter essa conversa para resolver ou pra se vingar, ou pra mostrar que, que a pessoa tá errada, né? Ou pra, sei lá, se reafirmar porque você se sentiu inferior, agora você quer mostrar que você não é tão bosta assim, né? Então você tem que tomar uma decisão, porque se você quer se harmonizar, você vai ter que escolher bem as palavras para que você não ative as defesas da pessoa, sabe? É só você pensar na situação contrária. Se você se abriria para alguém que chega falando dessa forma, né? Dessa forma mais agressiva, mais impositiva. Enfim, então, nessa situação, eu falei dessa forma. A pessoa me respondeu assim. Na verdade, a pessoa respondeu uma coisa que não fazia o menor sentido. Falou assim, não, eu fiz isso por causa disso, daquilo, mas eu te devolvo a chave. Eu falei, não, mas eu não quero que você me devolva a chave, né? Porque eu me senti assim e tal, né? Eu só queria entender, né?
e tal, né? E aí a pessoa falou assim, não, aí ela mudou de novo o discurso, assim, porque ela foi ficando desconcertada com o tamanho da minha sinceridade ali, da minha honestidade, da humildade que eu tava utilizando ali, sabe? Então a pessoa falou assim, não, na verdade eu acabei pensando que, né, você não precisava ficar cuidando desse armário pra mim e tal, né? A pessoa falou desse jeito, assim, então já era um outro discurso, assim, sabe? E eu fui vendo logo que, né, que eu consegui desarmar a pessoa, sabe? No final a pessoa tava falando assim, não, pelo amor de Deus, né, você é maravilhosa pra mim e tal, e assim, desconstruiu. Mas por que que eu tive essa conversa, gente? Porque essa pessoa é uma pessoa importante pra mim. Eu tenho um relacionamento com ela próximo, né? Então eu não queria deixar esse ruído dessa comunicação ficar entre nós, porque eu me conheço, eu precisava limpar, eu precisava ouvir o que a pessoa tinha por trás, e tanto é que não tinha um, um, uma coisa concreta por trás dessa ação dela que ela não conseguiu nem sustentar isso na nossa conversa, entendeu? Ela não tinha mais como dizer. Por isso que eu falei que quando as pessoas explodem, elas ficam sem sentido, porque as ações elas estão sem sentido, entendeu? Então foi isso que aconteceu. É muito mágico. Teve uma outra pessoa que me falou assim no direct. E quando a pessoa fala que tá tudo bem, finge que tá tudo bem e depois vira nas suas costas e fala. Bom, é uma situação para ser analisada com mais detalhes, sabe? Investigar um pouco mais como você falou, sabe? Como que você chegou conversando, como você chegou se colocando sobre o seu sentimento e tudo mais, porque dependendo da forma que você falar, você vai ativar esse tipo de coisa mesmo na pessoa. Se você não usou de toda a sua sinceridade, da sua verdade mesmo, do eu superior, você vai ativar essas coisas na outra pessoa. Mas cada caso é um caso, precisa ser analisado com mais detalhe para ver realmente o que tá. Mas às vezes tem alguns sentimentos dentro de nós que a gente precisa mergulhar mais, limpar, liberar, para que a gente consiga comece a conseguir ter esses diálogos mais abertos, mais sinceros, mais verdadeiros. Bom, eu reparei essa relação, né? Ficou tudo super bem. Eu consigo sentir na energia que o trem dissolveu, sabe? Ao mesmo tempo, eu me posicionei em relação a mim, né? Mesmo, eu me posicionei em relação àquele comportamento da pessoa, porque eu fui dizer né? De outra forma, eu disse que aquele comportamento é inaceitável para mim. Acho meio difícil aquela pessoa agir daquela forma comigo novamente. E eu também me defendi a minha criança. Então a minha criança, ela se sentiu amparada por mim, sabe? Eu não sei se vocês estão compreendendo a profundidade que é isso, uma simples conversa. Tem muitas nuances aí que você vai analisar e você vai ver que você pode ir indo camadas dentro de você, né? Então eu tô bem tranquila em relação a isso. Eu sinto que realmente se dissolveu completamente. E eu quis dividir com vocês isso porque realmente antigamente eu tinha muita dificuldade até em saber quais as palavras usar, sabe? Então, assim, quem me ensinou muito foi minha terapeuta. Mas hoje eu sei que tem esse material da comunicação não violenta. Eu acabei aprendendo ao longo do tempo, testando, sabe? Então hoje, cada vez mais, eu tenho mais habilidade com esse diálogo. Mas eu nunca estudei a comunicação violenta, não sinto necessidade de conversar porque eu sinto que eu já tenho essa habilidade. Mas quem não tem, pode ir por esse material que é teórico, né? É bastante didático, tá? Então era isso. Esse ficou muito grande, mas acho que é importante às vezes eu falar de tudo isso, porque eu preciso dar muitos detalhes para que vocês entendam melhor, sabe? Então, quem tiver qualquer dúvida, mais uma vez, me falem, gente. Vocês viram que só a contribuição que eu recebi dos directs deu esse outro vídeo que eu acho muito importante. Tudo isso que eu tô falando para vocês é porque foi muito valoroso para mim mesmo. E eu penso que pode ser para alguns de vocês também que estão me ouvindo, tá bom? Um beijo, boa noite.